Vamos então à palavra de Deus com o seguinte tema: as três armas de Deus nas mãos de Gideão. Glória a Deus. Está lá em Juízes, capítulo de número 7, versículos de número 16 ao 20. Aleluia. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um, nas suas mãos, trombetas, cântaros vazios, contendo tochas acesas, e disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. Chegando eu ao extremo do arraial, como eu fizer, assim vós fareis. Tocando eu a todos os que comigo estiveram a trombeta, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Glória a Deus. Assim foi a batalha de Gideão contra os midianitas. E em determinado momento o Senhor também deu uma certeza a Gideão, porque Gideão estava em dúvidas, e fez com que Gideão e Purá, o seu moço, fosse até o arraial dos midianitas, e ali os próprios midianitas sonharam um sonho, dando a entender que a batalha seria dada a Gideão. Gideão foi um juiz de Israel que era cheio de insegurança e dúvidas. E mesmo assim Deus resolveu usar a Gideão. E lá no capítulo de número 7 diz a palavra do Senhor que Deus orienta a Gideão a convocar homens para a batalha. E diz a palavra do Senhor no versículo 3 do capítulo 7 que Gideão faz uma pregação desafiadora. Tinha ali Gideão 22 mil homens preparados para a batalha, estavam em treinamento, e Gideão faz uma prática, ele faz uma pregação totalmente desencorajadora, porque Deus assim queria que Gideão procedesse, porque se num acaso, se naquele momento Gideão com 22 homens triunfasse sobre os midianitas, logo aqueles homens iriam se glorificar, iriam se exaltar, dizendo que venceram a batalha pela força da sua mão, pela força do seu braço, e não no milagre de Deus. E Deus disse para Gideão fazer ali então uma prática, um discurso desencorajador, e Gideão fala: quem for medroso e tímido que volte. E a Bíblia diz que daqueles 22 mil, 12 mil voltaram, ficando apenas 10 mil nas mãos de Gideão. Para Gideão ainda achava que era um exército pequeno, mas Deus olha para Gideão e diz ainda para Gideão: ainda é muita gente. Faz um treinamento aí, aqui eu quero contextualizar, eu quero conjecturar, que Deus fala para Gideão, mandando que eles fizessem ali uma ordem unida, um treinamento de batalha, e depois fossem beber água. E Deus falou a Gideão: aquele que eu te mostrar, esse irá para a batalha. E então, após aquele treinamento esgotante ou difícil, estressante, eles vão beber água, e a Bíblia diz que 300 eles lambiam a água. Aleluia. E Deus diz para Gideão: é esses aí, é com esses aí que você vai vencer a guerra. E parece que vejo Gideão dizendo: Senhor, nós tínhamos 22, depois baixou para 10 mil, e agora você quer que eu vá à guerra com 300? E aí surge a dúvida na cabeça de Gideão, na mente de Gideão, no coração de Gideão, e Gideão vai até o arraial dos midianitas junto com Purá, o seu moço, e ali ele ouve um sonho e ele se anima. Ah, se Deus falou, então Deus vai realizar o milagre. E aqui nós entendemos o mistério de Deus, porque Deus não estava dando ali na mão daqueles 300 espadas, não estava dando escudos, não estava dando lanças nem flechas,
não estava armando eles com a arma branca para irem à batalha. O Senhor estava dando a eles ali trombeta, cântaro na mão e tocha na mão. Diga-se de passagem que essa tocha deveria estar acesa, e assim, com essas 3 armas, eles deveriam avançar, entrar no arraial, entrar aonde estavam acampados os midianitas, em lugares estratégicos, formando então um triângulo, cada 100 em uma ponta. E a Bíblia diz que Gideão dera agora a direção para aqueles seus 300, dizendo, como nós lemos aqui, assim como eu fizer, vocês vão fazer também. E diz a palavra de Deus que, num primeiro momento, deveria ser quebrado o cântaro, deveria ser movida a tocha e deveria ser tocada a buzina. Com todo esse alvoroço, Gideão ganharia a batalha, porque os midianitas, como diz a palavra do Senhor, se voltaram um contra o outro quando eles ouviram aqueles cântaros sendo quebrado no chão, e de todos os lados vinha o barulho. Quando eles na audição ouviram, e quando na visão eles veem aquele movimento de fogo por todos os lados, eles começam então a entrar em pânico, pensando que estavam cercados e que estavam sendo acometidos de uma grande força militar bélica. E aí começa a tocar as trombetas, e a confusão é geral no meio dos midianitas, onde Deus entra com a grande providência, e Deus vence uma grande e extraordinária batalha com apenas 300 homens, e Deus vence uma grande e extraordinária batalha com cântaro vazio, com tocha na mão e com trombeta na mão. Aleluia! Eu quero glorificar a Deus, porque Deus uma vez usou uma queixada de jumento fresco para matar 1000 na mão de Sansão. Deus usou uma pedrinha na mão de Davi para matar a Golias. Deus usou um cajado para abrir o mar vermelho. Deus usou uma oração para flutuar o ferro. Deus faz coisas extraordinárias no nome de Jesus, realizando grandes e extraordinários milagres. E eu quero aqui agora, então, começar a minha prática destacando a trombeta, também o cântaro e também a tocha na mão. Aleluia! Em se tratando de trombeta na mão, logo nós aprendemos aqui num primeiro momento que trombeta na mão tipifica, aleluia, o domínio da palavra de Deus. Aleluia! Trombeta, a palavra de Deus. Hoje o Senhor faz como fez com Gideão. Nós indo para a batalha, nós precisamos de trombeta na mão, cântaro na mão, aleluia, e tocha na mão, aleluia. Só assim venceremos os ardis de Satanás. Com a trombeta na mão, que tipifica o domínio da palavra, nós podemos aprender 3 coisas aqui acerca da trombeta. A primeira, palavra, manejo da palavra, conhecimento da palavra, domínio da palavra, aleluia. Trombeta, aleluia, fala de som, fala da palavra. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, que a trombeta deveria ser tocada sem parar. A trombeta deveria ser tocada todo o instante. Quer vencer a guerra, aleluia, conheça a palavra. Quer vencer a guerra, domine a palavra, fale a palavra a todo instante, em meio aos seus desafios. Em terceiro lugar, aleluia, a trombeta na mão, ela só pode ser tocada quando o vaso já foi quebrado, em comunhão com o Espírito Santo. E aí, quando todas essas coisas acontecem, viver uma vida de levar a palavra, de pregar a palavra em nome do Senhor. Um segundo momento, o cântaro na mão. Cântaro era um vaso de barro, e esse vaso de barro,
ele tipifica o domínio próprio. Ninguém que vai para a guerra, não vai para a guerra sem a trombeta, sem a palavra. Ninguém vai para a guerra sem se dominar, sem ter o domínio próprio. Aleluia. Se dominando, o homem é um vencedor. E acerca do cântaro, nós podemos aprender 3 coisas. A primeira coisa, o vaso já foi provado, porque o cântaro, quando está na mão, ele já passou pela mão do oleiro, ele já passou pela purificação da água, ele já passou pela purificação do fogo, ele já saiu da fornalha, ele já saiu de dentro do forno de fogo ardente, e agora ele está preparado para ser usado. A segunda coisa que eu aprendo aqui, preparo para ser usado. Ninguém que se atreve a ser um pregador, a um ministro, uma ministra, um diácono, uma diaconisa, um pregador, um presbítero, um evangelista, um pastor, um bispo, um reverendo, um apóstolo, seja lá quem for, pode ser usado sem que antes venha ter preparo para usar o cântaro com domínio próprio. Aleluia. A terceira coisa, deve haver uma renúncia. Sabe por quê? Gideão, em meio à batalha, a primeira coisa que fez foi quebrar o cântaro. Eu já quero narrar aqui como procedeu aquela infiltração no meio dos midianitas, porque num primeiro momento eles se infiltraram no meio dos midianitas com o cântaro, aleluia, com o vaso de boca para baixo e por dentro do vaso, segurando na mão direita a tocha acesa, o cântaro, o vaso de barro com a boca virada para baixo, iluminava só os pés, por onde então os soldados de Gideão caminhavam, tipificando a palavra do Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, tipificando dentro do cântaro de boca para baixo a pessoa maravilhosa do Espírito Santo dominando o homem, aquecendo o homem por dentro, preparando o homem por dentro para uma grande e extraordinária batalha e vitória. Aleluia. O homem tem que desaparecer. No primeiro momento, quando eles se infiltram, a primeira coisa que eles tinham que fazer, após se infiltrarem, após estarem num ponto estratégico, em silêncio, apenas caminhando entre eles, iluminando os pés, aleluia, a primeira coisa que eles deveriam fazer era quebrar o cântaro. Ninguém vence batalha sem um quebrantamento, sem uma humildade na presença do Senhor, sem ser humilde, sem ser reverente, sem ser dependente do Espírito Santo do Senhor. Assim quebra-se o cântaro, aleluia, e o homem desaparece para aparecer Deus dentro do homem. Aleluia. O cântaro tipifica o anonimato no deserto, o silêncio, um trabalho interior do Espírito Santo, onde ali eles, e eu quero aqui exemplificar o que o Senhor nos mostrou, abraçado ao cântaro com a mão esquerda, e ainda com a mão esquerda abraçando o cântaro, segurando a trombeta na mão esquerda, na mão direita com a tocha acesa, colocando a tocha dentro do vaso que está então virado com a boca para baixo, infiltrado. Quebra-se então o cântaro, aleluia, se move a mão direita com a tocha e se leva com a mão esquerda a trombeta à boca para tocar a trombeta. Em meio àquela batalha, o Senhor deu grandes e extraordinária vitória. A tocha na mão tipifica a unção extraordinária do Espírito Santo. E aqui podemos aprender 3 coisas: a tocha apagada, a tocha acesa dentro do vaso virado, a tocha, aleluia, aparentemente apagada para o inimigo, mas acesa dentro do indivíduo. O vaso virado, a tocha dentro do vaso virado, acesa, tirando toda a impureza, tudo que não serve
para alcançar a vitória. Quando aquela tocha aquecia aquele cântaro, deixava aquele cântaro mais sensível para o quebrantamento. Aleluia! Tirando daquele cântaro toda a umidade excessiva, e na hora de quebrar o vaso, desaparece o vaso e aparece a pessoa do Espírito Santo. No segundo momento, na hora da tocha, o vaso desaparece e aparece o Espírito Santo. Você desaparece para aparecer Jesus na tua vida. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, dizia o apóstolo Paulo. Num terceiro momento, dominado inteiramente pelo Espírito Santo do Senhor, para se tornar um vencedor. Trombeta na mão esquerda segurando o cântaro sendo quebrado para aparecer a tocha. Assim foi a vitória de Gideão contra os midianitas. Diz a palavra do Senhor que um soldado inimigo lançava a mão de outro soldado inimigo, e assim, aleluia, Gideão pôde se tornar vitorioso. Oh, nosso Deus é maravilhoso. Ele usa o inesperado, ele usa armas que nós não entendemos, ele usa coisas pequenas, e tudo que ele quer usar na nossa época é a fé do tamanho de um grão de mostarda, para ele realizar um milagre tão extraordinário, para que ele, o Senhor, venha a ser glorificado. Diga-se de passagem, o Senhor não dá a glória dele para ninguém. Foi por isso que Deus quis que Gideão batalhasse com apenas 300, para que a glória e a honra fosse do Senhor Deus dos exércitos. E as armas que Deus usou naquela batalha: cântaro na mão, tocha na mão, trombeta na mão, e o nome de Jesus foi glorificado. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.